versículo de número 10. Todos acharam? E diz assim: e a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a outros, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretações de línguas. Amém? Podeis assentar-se. Amados, quando o apóstolo Paulo, por sua vez, traz uma resposta à igreja de Coríntios, a respeito de alguns levantamentos que estão no capítulo 7, versículo 1 em diante, capítulo 8, versículo 1 em diante, e o capítulo 16, questionamento a respeito de servir, dons e condições espirituais da igreja, por sua vez. O texto aqui que nós estamos falando, vamos falar um pouquinho nesta noite, a respeito de dois dons, a operação de maravilhas e o outro, profecia. Nós temos que entender que, como foi lido aqui nesta noite, como nós lemos aqui, a partir do versículo 5, existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, e Ele distribui a toda a sua igreja, a todos os seus, Ele capacita para que todos possam ser instrumentos diante dEle naquilo que Ele é chamado. Se nós lemos, como fomos lido aqui nesta noite, o versículo 31, contudo, buscai com zelo os melhores dons. A igreja de Corinto tinha um privilégio, ela era capacitada por todos esses dons. Mas se nós formos ler toda a carta de Coríntios, as duas cartas, nós vamos ver que foi uma igreja que deu muito problema para o apóstolo Paulo. Então, nem tudo é dons. Às vezes as pessoas têm dons, mas ela, como nós vamos falar um pouquinho aqui nesta noite, faz com que os dons estejam acima do dono dos dons. Porque o dom não é meu. O dom não pertence a você. O dom é dele. É ele quem nos capacita, é ele quem nos concede. É ele quem transmite a nós. E como nós vamos olhar aqui nesta noite, existem diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que opera eles nas nossas vidas. É o mesmo Espírito. E ele opera, ele faz conforme, no versículo de número 3. Portanto, vos afirmo que ninguém, vou ler um pouquinho, ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer maldito, ou seja, de Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus ao Senhor, senão pelo mesmo Espírito. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito opera o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas o Espírito quem efetua em todos nós. 7. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito, na finalidade que todos possam ser ter o benefício, beneficiados. Então, o Senhor, quando Ele olha para a minha vida, sabendo do meu chamado, do seu chamado, o que Ele vai entender? Ele vai distribuir algo a você para que aquele chamado, para aquilo que Ele tem na sua vida, possa ser desenvolvido. Vamos ser bem resumidos aqui. É como se fosse uma ferramenta que Ele nos concede, e essa ferramenta nós a usamos em prol do reino de Deus. Preste atenção, essa ferramenta ela é usada em prol do reino de Deus, não no meu reino, é dele, é usada em prol dele. É a mesma forma se nós formos usar aqui no trabalho. Você trabalha numa empresa, você tem uma empresa. A empresa concede todo o material para você usufruir, usar ali no seu serviço. O material de quem? O material de quem? Da empresa. É igual, por exemplo, no meu serviço, vou citar o meu serviço aqui. Eu trabalho num caminhão. Lá no caminhão tem vários tipos de ferramentas. Essas ferramentas, por exemplo, se eu precisar de estombar um carro, no meu exemplo, eu tenho as ferramentas que eu sei, que eu fui treinado para isso, para usar, para destombar aquele carro, para que eu não me machuque, não machuque ninguém,
Nós viemos preservar a segurança do local. Então, nós somos treinados para isso. Treinados. A primeira coisa que eu faço quando eu chego num acidente ou algo de uma situação de um atendimento, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a minha segurança. E a segurança de quem está à minha volta. Vou lá, sinaliza toda a situação, vou ver o que está acontecendo, depois que aí a gente vai colocar em prática a forma de socorro ou a atuação nossa. Se caso eu estiver fazendo alguma coisa que estiver completamente fora daquilo que eu fui treinado, e se numa eventual situação eu me machucar, a responsabilidade, a empresa está isenta disso. Porque ela nos dá treinamento todos os meses a respeito de como que eu tenho que agir. E aí eu digo para os irmãos, no reino de Deus é diferente? Aqui é diferente? Não. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo ele nos molda, ele nos instrui, nós somos instruídos por ele, pela sua palavra, para que possamos aqui exercer aquilo que ele colocou sobre nós, e se caso houver algum erro da minha parte, mas Senhor, eu te dei a palavra, você tem a palavra, você recebeu a palavra, aquele dia, tal dia, falei com você, como que deveria ser o seu comportamento? Então, diante do reino de Deus, diante daquilo que o Senhor concede a nós somos capacitados por Ele, preparados por eles, para que possamos exercer aquilo que Ele tem colocado diante das nossas mãos. E isso tem os dons, vamos abrir um leque, nós vamos falar um pouquinho de maravilhas, de profecia, mas isso, dons de cantar, ou pregar, ministrar e tantas outras coisas mais, tudo isso é Ele que concede. Só que nós temos que entender, a ferramenta tem que estar preparada, tem que estar pronta. O irmão vem cá trazer uma palavra, não, eu nem li a Bíblia. O irmão vão cantar, eu não ensaiei. O irmão está com a oportunidade hoje, nossa, eu não... Mas peraí, o que você está fazendo com a ferramenta que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Ah, mas eu não tive tempo. Ah, mas só fulano tem a oportunidade. Mas peraí, Deus conhece o quanto ele está sendo preparado, ele está se preparando. Porque às vezes nós estacionamos e não buscamos, vamos dizer assim, igual nós aprendemos, uma reciclagem, prepararmos para que a qualquer momento eu vou ser convocado, chamado para exercer aquilo que Deus tem sobre nós. Deus não ungiu, não te deu um dom para que você possa ficar sentado e não fazer nada com ele. Se o Senhor te entregou, é porque Ele quer te usar. E quando nós olhamos a operação de maravilhas, é trazer o sobrenatural de Deus para o natural dos homens. É algo sobrenatural. Jesus, por sua vez, quando no seu ministério, ele começa a exercer o seu ministério, tudo que Jesus estava fazendo ali, curando leprosos, abrindo os olhos de cegos, fazendo todas as suas formas de milagres, aquilo ali foi assim, foi chamando a atenção de todos, porque não existia milagres, não existia aquilo no meio do povo. E de repente alguém que estava coxo, alguém que morto, ressuscitou, e de repente as pessoas começam a notar aquilo, e de fato as pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo restauradas, aquelas maravilhas que começou a se manifestar com Jesus, e depois começou a se manifestar com os apóstolos, e hoje tem se manifestado no meio das igrejas, no nosso meio, nós temos que entender que é uma das ações de Deus, é um dos sinais de Deus, que está sobre a igreja. É sobre a igreja, está sobre a igreja. Os dons, as maravilhas do Senhor, Reinaldo, os tempos mudaram. Os tempos mudou, mas a palavra permanece a mesma. Os sinais, eles permanecem no meio da igreja. O sobrenatural do Senhor permanece no meio da igreja. Agora nós temos que entender o quê? Por que não está havendo as maravilhas do Senhor? Por que nós não estamos vendo mais? O que aconteceu? O culpado é o Senhor, que a partir do momento agora não quer mais manifestar a sua glória, o seu poder, as suas maravilhas? Será que é o Senhor? Ou nós, que estamos preenchendo aquilo que era o lugar do Senhor, e estamos nos ocupando com tantas outras situações? Porque os sinais do Senhor, como diz a palavra do Senhor, seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão os que creem. Se eu creio,
Se nós cremos, os sinais estão notórios no nosso meio. As suas maravilhas, as curas, as libertações, as restaurações. Deus falar com você. É tão lindo, eu lembro da fase, um período que nós buscávamos muito ao monte, e eu lembro muito lá em Abaeté, eu cheguei em Abaeté, nunca tinha tido essa experiência. Saí de São Paulo, mudei para Abaeté, não tinha tido essa experiência. Você orar, e no meio da oração você vê gravetos de fogo. Você olhar e ver os gravetos. E você está orando e vê os gravetos de fogo. Eu vi com os meus olhos. E você olhava assim, meu Deus, que coisa linda. Você fica impressionado com aquela glória, aquele poder. Mas não, é verdade? É verdade. Eu fiquei impressionado quando eu vi a primeira vez. Você está no monte orando, buscando ao Senhor ali, e de repente você olha para o lado, você vê um graveto, você vê algo, e sente a presença, a glória de Deus tomando você, enchendo. E se nós buscarmos, o Senhor continua manifestando. É a mesma forma, se nós olharmos assim, Senhor, mas cadê os sinais? Está aí. Você crê? Senhor, cadê as maravilhas? Estão aí. Eu não mudei. Porque Ele não sofre nenhum tipo de mutação ou variação de mudança. Ele é o mesmo. E enquanto nós entendermos que a operação de maravilhas é trazer o sobrenatural de Deus para o mundo natural, porque nós vivemos o mundo natural do mundo do homem, aonde o homem possa ver e crer. Porque quando o Senhor está tirando o povo do Egito, a melhor forma que Deus usou para mostrar os seus sinais, as suas maravilhas ao Egito, foi o quê? Seus sinais. As pragas. As 10 pragas que Deus envia no Egito, mexendo com cada deus que existia no Egito. O sobrenatural de Deus que aconteceu ali, a mão de Deus ali. Aí os filhos de Israel saem do Egito, aí de repente eles estão diante de um mar, e de repente quando se depara com o mar, o que Deus faz? Moisés levanta o cajado, estende, o mar se abre, e enquanto o último de Israel não atravessa, o mar não se fecha. Então se nós formos entender, Reinaldo, isso aconteceu lá. Meu irmão, isso aconteceu lá, e se você estiver diante de um mar, ele pode se abrir para você nesta noite. Isso depende de você nesta noite. Porque talvez você diga, Reinaldo, lá aconteceu, e hoje? Também é possível. É possível porque eu creio. E quando nós abrimos aqui Lucas, capítulo 19, Lucas, capítulo 19, diz assim. Mas vamos ler um pouquinho aqui, para nós chegarmos aonde o Senhor tem preparado para nós. Lucas 19, 37, nos fala a respeito de... Ao chegar próximo da descida ao Monte das Oliveiras, toda a multidão e os discípulos começou a louvar ao Senhor com grande alegria, em alta voz, e todos os milagres que haviam vistos exclamavam, bendizia o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus faz um milagre, é para que todos possam ver. Milagre não é para ficar no oculto, é para que todos possam ver. E toda a multidão, ao chegar próximo, eles estavam se deparando com as maravilhas que o Senhor estava realizando naquele lugar. Então nós temos que compreender que quando o Senhor, Ele faz algo, as maravilhas dele, não é para ficar em oculto. Por quê? Porque se nós formos olhar aqui, quando Jesus ressuscita o irmão de Maria e Marta, Lázaro, Jesus ele demora uns dias, no 4º dia ele chega, quando ele vai no sepulcro, tira para fora, manda sair Lázaro para fora, e de repente Lázaro sai vivo. E todos os judeus que ali questionavam ele, muitos creram nele. Por quê? Porque viram os milagres. Reinaldo, por que ainda minha família não crê em mim? Por que ainda minha família não acredita em mim? Porque a partir do momento quando você parar, não mais você começar a se expor, mas os milagres de Deus na sua vida começarem a aparecer dentro da tua casa, a tua família vai começar a ver quão maravilhas faz o Senhor na tua vida. As pessoas precisam hoje, elas querem ver a tua transformação, ver que de fato você nasceu de novo, ver de fato que você é uma nova criatura, porque elas percebem a nova criatura que somos, ela é através das nossas atitudes, do nosso comportamento.
E isso se engloba em todas as áreas da nossa vida. A mudança na minha vida e na nossa vida, ela é no geral. Às vezes nós queremos mudar as roupas, queremos mudar a forma, o cabelo, apesar que cabelo não precisa mudar muito, mas quem pode, né? Mas queremos mudar tantas coisas. Mas esquecemos que a mudança principal, ela está dentro de nós. A mudança, ela é interior. Porque a partir do momento quando eu estou pronto para mudar no meu interior, o nosso exterior, ele já começa a expor que algo em nós está se transformando. Por isso que, se nós formos olhar aqui, por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42, do 36 ao 42, era Pedro em Jope, e havia em Jope uma mulher conhecida como Lida. Aconteceu que viajando Pedro em toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. E ali encontraram um homem paralítico, e chamava-se Enéas, que estava prostrado numa cama e fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta, arruma a tua cama. E ele se levantou ao mesmo instante. Depois vieram todos os que moravam em Lida, em Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Entramos e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras, em ajudas financeiras aos pobres. Aconteceu que naqueles dias ela falava muito aos doentes, e aconteceu que naquele dia ela ficou muito doente e morreu, e o seu corpo foi banhado e colocado num quarto ao andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo lhe enviaram 2 homens em seguinte pedido: não te demores vir até nós. Então levanta, e Pedro partiu com eles. E assim que chegou, levaram ao aposento no andar de cima da casa. E todas as viúvas ao redor choravam, prostrando-lhes, mostrando os vestidos, as roupas de Dorcas que havia feita para aqueles. E Pedro pediu a todos que o deixassem no quarto. Em seguida ajoelhou e orou, dirigindo-se à mulher morta, e ordenou-lhes: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Aí, olha só, nós vimos Pedro diante de Enéas, a autoridade que ele tinha. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, arruma a tua cama. Autoridade. Porque a partir do momento quando o Senhor, Ele nos concede um dom ou algo, ela vem sobre nós com autoridade. A autoridade está sobre nós. E quando nós olhamos para esse texto, Pedro orando para Enéas, e de fato, ele diz assim: o Senhor te dá saúde, arruma a tua cama, levanta. Isso foi instante, foi naquele exato momento. Diferente de nós, às vezes nós vamos orar por alguém: oh, Jesus deu saúde. Nós vamos embora e fica do mesmo jeito. Orei e nada aconteceu. Nós temos que entender que a autoridade de Deus está sobre nós. A unção de Deus está sobre nós. E também nós vimos Dorcas. Gente, ela estava morta. O que Pedro fez? Ele pegou, levou ela, foi para o quarto, e lá no quarto, o que ele disse? Todos. Pediu Pedro, versículo 40, que os deixassem no quarto. E em seguida ajoelhou-se e orou. Isso aqui nós vemos o quê? As condições do vaso. Pedro, nos tempos de hoje, vamos ver alguns tempos de hoje, alguns obreiros, eles já iam fazer uma selfie orando e falaram: oh, Deus, está ressuscitando. Olha lá, ó. Tira a selfie aí, ó. Olha lá, leva, Dork, dá tchau lá. Irmãos, tem coisas que acontecem só no quarto. Tem coisas que é no particular com Deus, que Deus começa a levantar aquilo que está morto. E você precisa entender nesta noite, é as condições do vaso. E se nós formos olhar para a vida de Pedro, quem era Pedro?
Pedro, por sua vez, se nós voltarmos um pouquinho, o Senhor disse: Pedro, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro bate no peito dizendo: Senhor, eu estou pronto, estou preparado para ir para onde for, para a prisão, para a morte, aonde for. Jesus, conhecendo Pedro, o coração de Pedro, sabendo que ele não estava apto, preparado, nem pronto, eu, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar, meu filho. E nós temos que entender que essa obra, esse dom, tudo isso que o Senhor concede a mim e a você, nós temos que estar preparados. Quem é que nos prepara? É Ele. Quem nos capacita? É Ele. Quem é que nos molda? É Ele. Ele sonda o nosso coração. Ele olha para o nosso interior. E quando Ele olha para nós, Ele está olhando para mim e para você, Ele sabe da minha necessidade, da sua necessidade. Qual é a tua necessidade em relação ao reino de Deus? Para que eu possa te usar mais na presença dEle, para que você possa ser um instrumento nas minhas mãos, o que você precisa fazer? O que eu tenho que fazer? É igual os irmãos que tocam violão. Ninguém consegue tocar um violão desafinado. Escuta um violão desafinado para você ver. Quem conhece sabe que é horrível. Um instrumento desafinado. O som não é bom. Incomoda. E a presença de Deus nas nossas vidas hoje, quando uma palavra ela é ministrada, mas ela vem dos céus, o vaso está preparado, está pronto, o vaso não tem rachaduras, mas ele retém, sabe reter o que o Senhor entrega para ele. Meu irmão, a glória e o poder de Deus toma conta do ambiente, toma conta da igreja, as coisas de Deus se manifestam, e tudo que acontece ali é tudo para a glória e o nome santo do Senhor. Pedro, quando ele entra no quarto, ele diz: olha, deixai-nos. Por quê? Porque é o momento entre ele, o Senhor, e quem estava ali. É ele e o Senhor. E quando nós olhamos para o texto e aprendemos, quando nós vamos ver aqui, o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 27. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, conforme a vontade de Deus. Deus conhece a necessidade, mas o Senhor sabe qual é a intenção. Deus, derrama o conhecimento sobre a minha vida, para quê? Ele sabe qual é a intenção. Ele sabe para que é. Ele sabe a intenção. Para que é? Para que vai servir? E quando nós aprendemos a compreender qual é a intenção do Senhor, Ele sonda, olhar para o meu coração, olhar para o nosso coração, dizer: não, ele não vai se perder em relação àquilo que eu tenho colocado diante dele. Nós vimos aí hoje, irmãos. Hoje, dons de profecia, nós vamos entrar aqui para falar um pouquinho de profecia, mas dom de maravilhas hoje. Nós vimos aí hoje pessoas que de fato levantaram cadeira de roda. Eu vi, já vi, aconteceu comigo. Estava uma vez, a minha esposa não está aqui, ela pode confirmar, nós fomos pregar em Franca, lá no Planalto. Pregamos, lemos direitinho a palavra, Salmo 126, uma palavra linda, um louvor lindo, a irmã cantou, no final a irmã na cadeira de roda. Quando nós chegamos, antes de chegar na igreja, nós chegamos na igreja, nós fomos um dos primeiros a chegar, eu estava orando. E de repente eu vi aquela irmã chegando, encostou lá no fundo, e de repente o Senhor virou e falou claramente no meu coração: hoje ela vai andar. Eu virei assim: Senhor, essas coisas quem faz é o Senhor. Pronto, pregamos, foi ali uma bênção. No final o Espírito Santo falou: vai lá, toma na mão dela e manda ela levantar. Eu falei: meu Deus, não é para mim não, misericórdia. E aí eu rodeava a irmã, assim, rodeava a irmã e orava por ela, e o Espírito Santo: põe a mão e manda ela levantar. E nós rodeávamos: põe a mão e manda ela levantar. E a gente rodeando, até que lutando muito, porque a gente fica com medo numa situação como essa. Eu falei: Deus, será que não é carne? Vai num fogo daquele, de repente, irmã, dá sua mão. Jesus manda te levantar. Eu não posso. Levanta. E aquela irmã levantou, começou a andar, foi um fogo, e ela andando, e depois o Vanderlei, presbítero Vanderlei, pode perguntar para ele, a irmã, Deus curou, levantou naquele exato momento. Mas aí olha para você o mistério de Deus.
Depois ela falava que enquanto estava pregando, as pernas dela pegavam fogo. As pernas dela pegavam fogo. Por quê? O poder da palavra já estava agindo antes mesmo de nós impormos as mãos sobre ela. Isso aconteceu aqui, ó, em Alpinópolis, com a Ludmila. Sofreu uma fratura na coluna. E mesma forma, fomos lá, oramos, e Deus levantou a vida da irmã. Ela chegou no médico na segunda-feira, o médico não acreditou. Eu pensei assim, aí vamos lá, vamos falar as condições do vaso aqui. Aí eu vim embora, todo alegre, feliz. Não, agora, né? O nome vai, todo mundo vai ficar sabendo. Agenda, não, aí a gente fica todo empolgado, né? Deus trava, meu irmão. Deus conhece o coração da gente. Não é assim que as coisas funcionam. A gente fica todo empolgado, mas lá, acabou. Por quê? O dom não pode ser maior que o meu Senhor. Ele não pode ser maior. É dele. Às vezes eu quero, Deus me deu, aí eu quero colocar ele acima do Senhor, acima de tudo. Não, meu irmão, peraí, é tudo dele. É tudo para ele. A palavra aqui que está sendo ministrada aqui, Reinaldo, que palavra linda, meu irmão, a palavra é dele. Somos instrumentos aqui nesta noite. Como você vem aqui pregar, cantar, você é instrumento dele para que as maravilhas se manifestem no meio da igreja. Mas quem tem que ser adorado e exaltado nesse lugar é ele, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Aleluia! Nós somos seres humanos igual todos nós, cheios de defeitos, de falhas, mas ele usa o vaso. O vaso tem que estar na mão dele, porque se o vaso não estiver na mão dele, ele está perdido. Aleluias. Por isso, nesta noite, os dons, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, tudo isso vai passar. Vai passar. O amor jamais morre, mas todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, conhecimento passará. E às vezes nós colocamos essas coisas acima de tantas situações e esquecemos o principal, que é o quê? Eu tenho que permanecer nele, porque a palavra não passa, a palavra não vai passar, ele não vai passar, mas aqui ó, o amor jamais morre, mas todavia as profecias deixarão de existir. Por quê? Lá na eternidade não vai precisar de profecia, porque os nossos olhos contemplarão tudo aquilo que lá nós vamos ver o que ouvimos. Aí vai ser diferente. É extraordinário. Vamos lá. Dom de profecias. É lindo? Muito lindo. Mas requer uma responsabilidade. Porque você precisa falar aquilo que vem do Senhor. E quando nós falamos em profecia, Jeremias capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: e a palavra do Senhor chegou a mim na seguinte convocação. Ou em outras traduções, e veio a mim a palavra do Senhor. Se nós formos olhar Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 31, em outros textos, e veio a mim a palavra do Senhor vem. E quanto nós recebemos a palavra do Senhor, nós que recebemos a palavra do Senhor, iremos transmitir conforme a minha vontade, o meu querer e agradar bem. Tá certo? É assim? Hã? É conforme eu querer? Conforme o cabelo da irmã? Eis que te digo, levanta a mão, recebe um carro, uma chave. Deus está te dando... Porque é fácil, irmãos, profetizar carro, casa, chave... Você, ô irmão, ó, Deus estava... É o que nós vimos por aí. E essas igrejas estão lotadas. Essas igrejas estão lotadas.
E a palavra do Senhor está vindo até mim para que eu venha transmiti-la. E aquilo que eu estou transmitindo, eu não posso interferir naquilo que está sendo transmitido para a igreja. Eu estou aqui, estamos ministrando, transmitindo algo para os irmãos. O meu eu, é igual antigamente. Quando o pastor subia num púlpito para pregar, os púlpitos de antigamente, não era esse púlpito assim, era uma escadinha, ele subia, aí ele era levado por um diácono até o púlpito, e ali ele subia até aquela escadinha, ali o púlpito era fechado, e agora era ele e o Senhor. Pronto. Era ele e Deus. Não tem mais interferência. Hoje nós temos que entender que eu não tenho o poder, eu não posso interferir naquilo que está sendo transmitido para a igreja. Se for para exortar, se for para consolar ou para edificar, cada um conhece a sua necessidade, cada um sabe da sua vida, o que está passando, cada um entende o que precisa ouvir, vai guardar e vai praticar. Agora tem uns igual a Israel, endurece o coração, endurece a sua cerviz. Em cerviz, o pescoço duro. E não se dobra, não se rende. Igual o caso de Davi. Você imagina que foi fácil para Natã? Chegar na casa de Davi e trazer algo a respeito do que tinha acontecido com Davi? Era um rei. Era um rei em Israel. Se não é nos tempos de hoje, eu vou lá na casa do rei, deixa eu profetizar, igual o Balaão. Interessado. Nós temos que entender que aquilo que está sendo transmitido para a igreja, eu não tenho poder para interferir. Não posso interferir, porque ele conhece a necessidade da igreja, ele conhece a necessidade do corpo, ele sabe o que a igreja precisa ouvir. E quando a profecia, quando ela vem, Deus conhece. Porque se nós formos voltar no versículo 29, eu vou ler aqui, ó. O profeta que tem sonhos, conte o sonho. Aquele que está com a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? Ou como um martelo que esmiuça a penha? O profeta, você teve o sonho? Conte o sonho. Aquilo que você teve. Mas o sonho. Não aumente, não corte, mas conte o sonho. Você que tem a palavra, você que está com a minha palavra, fale a minha palavra, com a verdade. Não temas. Aquilo que Deus colocou na tua vida, você está entregando? Fale. Mas, Reinaldo, é para fulano. Igual Natã. Fale. Fale. Ele vai achar ruim? Ele não vai gostar? Fale. E nós temos o poder quando o Senhor nos dá, porque existe assim, ó, existem aqueles como Jeremias, que prega, que fala a verdade, o que iria acontecer, o que estava para acontecer em Israel, e existe aquele como Ananias, que tudo aquilo que Jeremias pregava, ele distorcia, era o contrário. Então tem aqueles que pregam a verdade, que têm um compromisso com a palavra, mas tem aqueles que distorcem tudo aquilo que é a verdade. E hoje nós temos que tomar cuidado. A palavra que você está ouvindo é de Jeremias? São de homens de Deus? Porque a Bíblia nos diz, creres os meus profetas e prosperareis. Quando nós aprendemos a ouvir aquilo que Deus está trazendo para nós e colocamos em prática, a bênção, o poder de Deus nos alcança. Mas agora ou você está como o Ananias, ouvindo Ananias, distorcendo, acabando. Porque nós temos que ver que o profeta, como ele é um homem sujeito a falhas, é um homem, é um profeta, ele é o quê? Sobre o seu caráter, sobre a sua vida. E se nós formos abrir em 1 Reis, capítulo 4, capítulo 14, versículo 1, nós vamos falar do profeta Aías. O profeta Aías, por sua vez, Jeroboão, por sua vez, disse à sua mulher, levanta lá, disfarça. Vai lá ver o que ele tem a falar a respeito do menino.
Quando antes de ser ungido, ele profetizou, e eu fui ungido como rei. Vai lá ver o que está acontecendo. Vai lá, disfarça. Olha as condições do profeta. Ele já era velho, e já estava cego. E ela se disfarçou e foi. Só que quando ela está entrando, antes dela entrar, Deus já havia falado com o homem. Porque às vezes assim, a intimidade do homem de Deus, antes de ver, ele aprende a ouvir. E o homem de Deus, quando ele aprende a ouvir a voz de Deus, ele não se confunde. Porque a voz de Deus marca o seu interior. E nós olhamos o texto, e nós estamos vendo aqui, que quando ela entra, ela é desmascarada. Eu quero dizer para você nesta noite, cuidado com os passos. Porque às vezes nós queremos disfarçar, mas os nossos passos continuam longe do Senhor. Nós pensamos que Deus não está vendo, nós pensamos que Deus não está olhando, mas quando Deus levanta os profetas que têm intimidade com Ele, Ele revela o que está em oculto no nosso meio. E quando Ele entra, ela já é desmascarada. Por quê? Porque ela pensou, ele está cego, tirar proveito. Ele não vai perceber o meu estado, as minhas condições. Meu irmão, Deus revela, Deus mostra, Deus é fiel nas suas coisas. Deus não deixa nada que está em oculto que não venha a ser. Ele revela, Ele mostra. E naquele momento, por mais que ela tenha se disfarçado, por mais que ela tenha se preparado, tirou suas vestes, mudou suas vestes, mas os passos dela eram o mesmo. Os passos eram os mesmos. E aí, quando ela chega diante do profeta, o profeta já tinha ouvido a voz do Senhor, já tinha entendido aquilo que Deus estava mostrando para ele. Por isso, nesta noite, nós temos que entender que quando Deus está no recinto, quando a verdade do Senhor, a palavra do Senhor está no recinto, você pode ter certeza, meu irmão, a glória de Deus, ela não se confunde, o poder de Deus não se confunde, as maravilhas do Senhor não se confundem, Deus manifesta, Deus opera, Deus fala. Deus fala. E por que Deus fala, Deus mostra? Eu lembro uma vez, inclusive uma vez acho que eu ministrei um texto sobre isso. Deus não oculta as nossas quedas. Por que Deus não oculta? Porque da mesma forma que Ele não oculta as nossas quedas, Ele também não vai ocultar quando nos levanta, na presença dEle. Ele sempre nos corrige. Ele nos dá a oportunidade de nos corrigirmos diante dEle todos os dias. Ele nos dá a oportunidade para mudarmos. Ele nos dá a oportunidade para que possamos nos consertar diante dEle. Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Por isso aqui o texto é no versículo 7. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito na finalidade de que todos sejam beneficiados. A igreja está sendo beneficiada por esses dons. É o tratar de Deus com a igreja. Reinaldo, você está sendo duro. Não, meu irmão, é Deus tratando a igreja, as nossas vidas. O nosso propósito aqui é simplesmente o quê? É estar na eternidade com Ele. É estar diante dEle. E para estarmos na eternidade com Ele, lá, o que vai estar lá é o meu caráter, é a minha vida. Agora eu vou perguntar para os irmãos aqui, sobre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Qual que dá mais ênfase? Qual que dá mais ênfase? Os frutos do Espírito ou os dons do Espírito? Os frutos do Espírito. Isso fala do nosso caráter, da nossa vida, de transformação. O amor, ele não se acaba, ele permanece. Mas os dons vão cessar. E às vezes, quando nós mencionamos aqui, os dons, às vezes nós ficamos tão... Não, meu irmão, não é assim. Se trata de caráter, de uma transformação, de mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. São ações do Espírito nas nossas vidas. Reinaldo, eu não tenho nenhum dom, Reinaldo, não tem? Mas eu tenho mansidão.
longânimo. E aí? Porque se nós formos olhar, fazer aqui colocar na balança, a respeito dos frutos do Espírito, sobre caridade, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância. Que adianta, vamos lá, o profeta, ele profetiza, vamos lá, profetizou, Deus usou tremendamente. Ô glória! Aí nós colocar a temperância, a mansidão, o domínio. Está longe. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Foi o que aconteceu no meu carro aqui esses dias, uma prova. Graças a Deus, irmãos, acabou a prova. Só não busquei o carro hoje, porque quando ficou pronto era 5 horas da tarde. Mas Deus deu vitória. Foi uma engrenagem, foi um detalhezinho lá dentro, aqui, ó. Um detalhezinho desse tamanho que quebrou lá dentro do câmbio, por causa de uma carga de bateria. Quando ninguém acredita, quebrou e trouxe todo esse transtorno. Uma engrenagemzinha. Fui trocar a bateria do carro, e no trocar a bateria do carro, ela deu uma descarga lá dentro da caixa do câmbio e quebrou um negócio desse tamanho. A peça custava R$ 6.990. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse negócio? E engraçado, né, que eu tinha acabado da aula aqui, a aula da murmuração. Até brinquei com a Noemi, tinha acabado da aula, naquela semana deu a aula da murmuração para não murmurar, e de repente na segunda-feira, na terça-feira a Sara vai me buscar, nós vamos fazer compra, vai me buscar, o carro quebra. O que eu prego aqui, volta para mim, sou o primeiro a receber. O altar, a gente está aqui, estou transmitindo para os irmãos, que peso, mas eu sou o primeiro a viver. Porque às vezes nós profetizamos, pregamos, cantamos, mas o altar, aquilo que eu prego aqui, quando eu estou descendo, você pode ter certeza, você vai se deparar com tudo aquilo que você pregou aqui. Se eu for pregar perdão, vou ter que praticar perdão. Se eu pregar amor, vou praticar amor. Se eu pregar inveja, vou ter que cortar a inveja. E tantas outras situações. E nós temos que compreender que as engrenagens dos céus, do Senhor nas nossas vidas, ela tem que estar em sincronia. Porque qualquer situação que sair fora, as consequências são gravíssimas. E para a glória de Deus, irmãos, a peça de 6.999, eu entrei enquanto Deus preparou algo assim extraordinário. Porque ninguém tinha, Brasil inteiro, ninguém tinha essa peça. E, de repente, eu de noite orando e abri o celular, achei um homem lá no Rio de Janeiro vendendo a peça por 799. Eu fiquei, meu Deus, é golpe. É golpe. Peguei, no outro dia liguei para esse cara, ele mandou um vídeo, mandei para o mecânico, o Reinaldo, é a peça. Aí eu comprei a peça, ele depois mandou a peça, chegou novinha, zerinho, para a glória de Deus. Ficou pronto lá, vou buscar amanhã a bênção. Mas não murmuramos, louvamos ao Senhor. Olha só, Mateus capítulo 7, diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, capítulo 7, 22, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, não é assim? Mas profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos os demônios. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Vai chegar naquele dia que as pessoas muitos vão dizer, Senhor, nós profetizamos. Senhor, nós fizemos isso assim, assim, assim. Senhor, foi isso assim, assim. Senhor, no seu nome eu fiz isso. Senhor, no seu nome eu cantei, eu preguei. Senhor, eu fiz isso. Oh Deus, eu orei, maravilhas aconteceram. Porque todos aqueles que usam o nome do Senhor, o poder está no nome do Senhor. É o nome dele. Mas as atitudes, mais para frente, você for ler o 23,
o seguinte: apartai-vos. Agora você imagina, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Usamos o nome dele, falamos o nome dele, mencionamos o nome dele. E aí, escutamos: apartai-vos, porque eu não vos conheço, porque praticais iniquidade. Isso é forte. Isso é forte. Apartai-vos. Apartai-vos, porque eu não vos conheço. E nós temos que compreender que quando nós ouvimos isso da parte do Senhor, eu creio que, sabe assim, essas pessoas que ouvirão isso da parte do Senhor, de fato profetizaram, fizeram maravilhas, virtudes, poder de Deus. Mas aí, o que o Senhor disse? Aparta. Nós temos que compreender o propósito que o Senhor está nos preparando. Para que Ele está nos preparando? A engrenagem, os planos, tudo que o Senhor está transmitindo, fazendo para nós, tudo que Ele tem para nós, tem um propósito. Da mesma forma, se nós formos analisar aqui, Israel quando saiu do Egito, Israel, quando sai do Egito, no dia 15 do mês de Nissan, entre março e abril, celebram a Páscoa, saem do Egito, rumo à terra prometida. E ao saírem do Egito, rumo à terra prometida, tinham dois caminhos. Um dos caminhos, pela terra dos filisteus. Mas o Senhor muda, e eles descem, e vão seguindo as regiões de Mara, até chegar no Sinai. Esse período, quando eles saem do Egito, e vai até o Sinai, durou em torno de 50 dias. Que é a contagem do Homer. Nesse período, quando eles saem do Egito, e chega até o Sinai, eles permanecem naquela região por mais ou menos um ano. Moisés, então, por sua vez, o que ele faz? Ele sobe ao monte, ao Sinai, e ali eles recebem as leis, os mandamentos da parte do Senhor. E ao receberem os mandamentos da parte do Senhor, eles são instruídos como esse povo iria se comportar e deveria se comportar para entrar na terra, atravessar o Jordão e entrar na terra. Eles desceram, fizeram assim, estavam aqui, desceram, subiram e iam atravessar o Jordão. Essa geração toda, quando recebem todos os mandamentos da parte do Senhor, concordam, viram a nuvem do Senhor, viram a glória do Senhor, a manifestação de Deus sobre eles. E de repente toda essa geração, o que acontece? Eles são levados a espiar a terra. Quando eles estão diante de Cádiz, eles estão olhando a terra, todos os 12, representando as 12 tribos, o que eles fazem? Somente Josué e Calebe creram naquilo que Deus estava por fazer, independente dos gigantes, dos cananeus, os amorreus, tudo que existiam na terra. 10 daquela geração vieram e mudaram todo o coração do povo. O que Deus fez? Fizeram todos eles retornarem e rodearem a terra por 40 anos. Por 38 anos, mais ou menos, eles rodearam a terra. Enquanto não morreu toda aquela geração de murmuradores, que não creram naquilo que Deus estava mostrando para eles, de 20 anos, quando fala-se somente da geração de Josué e Calebe, não, é por causa que Josué e Calebe tinham mais de 20 anos. Eram os mais velhos. Tirando Josué e Calebe, toda aquela geração que nasceu no deserto, foi quem Deus preparou para conquistar a terra. Agora, deixa eu te explicar aqui. Eles saíram do Egito como escravos. E Deus fez aquele povo, um povo guerreiro. O deserto transformou aquele povo, que eram escravos no Egito, a guerreiros conquistadores de uma terra que manava leite e mel.
Aí vamos para o Novo Testamento. Jesus, por sua vez, começa e inicia o seu ministério. E de repente, quando chega a Páscoa, Jesus celebra a Páscoa, Jesus vai para o Getsêmani. Jesus é preso, terceiro dia ressuscitou. No período de 40 dias, Jesus permanece no meio de todos, depois que ele ressuscita. Depois no meio de todos, mostrando seus sinais, todos vendo, crendo da sua ressurreição. E eles o instruindo, falando a respeito que era necessário. E de repente Jesus, antes de ir embora, ele diz: ide para Jerusalém e permanecei lá, até que sejais revestido do alto. Os irmãos vão e se reúnem em Jerusalém. Permanece um período de oração em Jerusalém. Estão ali orando. Dos 40 dias, eles ficam 10 dias de oração. E de repente, dá os 50 dias, a manifestação do Espírito Santo sobre eles. Eles são revestidos, eles são tomados, eles são cheios. Começam a profetizar no meio do povo. Aí se levanta Pedro. Pedro começa a profetizar no meio de todos. E começam a falar das maravilhas. E começa a dizer: não, meus irmãos, isso aqui é o que diz a palavra do Senhor a respeito de Joel, que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. E ali é a manifestação. Depois daquele dia, a igreja sai e começa a anunciar e falar das maravilhas do Senhor. Deixa eu te explicar nesta noite. Aquele povo que saiu do Egito como escravo, que eram escravos, se tornaram guerreiros para conquistar uma terra, e eles de fato conquistaram a terra, depois que Jesus morreu no Calvário. Antes do Calvário nós éramos escravos, éramos perdidos, sem rumo, sem direção, mas Jesus morreu no Calvário, nos tirou de uma vida de escravidão, nos tirou daquela vida de perdição, e hoje nós estamos aqui não para conquistar uma terra, mas para conquistar os céus. Ele nos fez guerreiro para conquistar os céus, para conquistar uma eternidade com Ele. Por isso, nesta noite, o Senhor te capacita como guerreiro na presença dEle, para que você venha lutar, para que você venha batalhar. O seu objetivo aqui, meu irmão, não está ligado a essa terra, mas é ligado aos céus. Eu vou dizer para você nessa noite, eu não sei aonde está a sua ferramenta, eu não sei qual é a tua ferramenta, mas prepara a tua ferramenta que Deus vai te usar. Ei, o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, ele permanece sobre a igreja, ele está sobre a igreja, e Ele te capacita nesta noite. O que eu coloquei nas tuas mãos, filha, é para ser usado, não para ser escondido. Ramante comandava Suriandefai. Deus está dizendo para você nessa noite: eu coloquei uma ferramenta nas tuas mãos, deixa eu te usar, conforme o meu querer e a minha vontade. Ah, Reinaldo, mas eu estou passando por prova, por lutas, por dificuldade. É isso mesmo, da mesma forma que Israel passou pelo deserto, e algo morreu lá, você pode ter certeza, nós iremos passar pelo deserto, vai morrer alguma coisa lá, mas vai ressurgir um povo forte, destemido, que crê na glória do Senhor. Aleluia! Está surgindo um povo forte, um povo separado, um povo lavado e remido pelo sangue dele, usado por ele. Um povo que não tenha medo, que foi dado a nós, não um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, aonde olharem para nós como José, porventura um homem como esse, em que há o Espírito do Senhor. Quem fará a diferença na minha vida e na sua vida, é aquilo que vem do alto, que é o Espírito Santo do Senhor. Naquele dia, o que fazia a diferença na igreja, era o Espírito Santo do Senhor. Pegar Pedro, um iletrado, que não tinha tantos, era um pescador. E na primeira mensagem de Pedro, a multidão que se converte. Pegar um homem como Paulo, até então Saulo, perseguidor, tem uma experiência extraordinária com o Senhor. E a Bíblia nos fala que Deus, através das mãos de apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. Então nós temos que entender, irmãos, que vem do alto para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Não deixe de buscar, vem do alto. Ele tem a cura, Ele tem a libertação, Ele tem a restauração. Deus vai te usar do jeito dEle, mas Ele vai te usar.
é do jeito dele, mas ele vai te usar. Com a permissão do nosso pastor, vamos ficar de pé. Aleluia.